Olá, queridos. Hoje a gente vai falar sobre um tema novo. Nós vamos entrar num assunto que é bastante polêmico dentro da filosofia e que vocês precisam entender nesse momento. Nós vamos falar de livre-arbítrio ou determinismo. E sobre o que isso quer dizer. Quando a gente fala de determinismo ou livre-arbítrio, nós estamos falando de que necessariamente? Nós estamos falando sobre as nossas ações, aquilo que nós fazemos por vontade própria, nós agimos segundo a nossa vontade, ou será que alguma causa determinou aquilo que eu sou, as escolhas que eu tomo, as decisões que eu tomo? Seguinte, o que é o livre-arbítrio? É a consciência de que eu tenho uma liberdade, é eu poder agir conforme a minha vontade. Já o determinismo, ele diz o contrário, ele diz que na verdade nós não fazemos escolhas, porque existem causas que determinariam as minhas ações. Então eu não sou totalmente livre, eu ajo segundo aquilo que as circunstâncias colocam para mim na minha vida. E aí esse vídeo é para explicar sobre esse assunto, tá? Para que a gente entenda melhor a diferença entre livre-arbítrio e determinismo. Para isso, vocês devem acompanhar a leitura no livro lá na página 146. Logo no início, o autor traz alguns exemplos para a gente refletir algumas situações. Então, ele pede que a gente imagine a seguinte situação. Imagine que as nossas condições socioeconômicas, elas determinem a nossa situação, ou que o nosso destino já tenha sido traçado por Deus, ou ainda que o nosso pensamento seja definido pela genética. Observe que em todos esses exemplos, eles não apenas condicionam a nossa vida, não é que eles influenciam a nossa vida, mas eles trazem uma determinação necessária, que define o modo como somos e como vivemos. Isso significa, então, que tudo na nossa vida teria necessariamente uma causa que geraria um efeito imodificável. Explicando para vocês, é, imagine a situação em que nós não temos escolha, porque a nossa situação ela já teria sido definida ou pela nossa condição socioeconômica, ou porque Deus quis que fosse assim, ou ainda que o nosso pensamento ele sofresse influência daquilo que nós herdamos geneticamente dos nossos pais. Então, nesses casos, a gente não teria nenhuma escolha, pois a nossa situação já teria sido determinada por causas que estão acima da nossa escolha. Todos os exemplos que nós acabamos de ver, eles se enquadram naquilo que a gente conhece como tese determinista, segundo a qual nós não temos livre-arbítrio, não existe um livre-arbítrio, pois cada situação, cada decisão que nós tomamos na nossa vida, haveria sempre uma influência ou uma causa que já haveria predeterminado aquilo. Então, o que acontece? Nós achamos que fazemos escolha, nós temos diferentes pontos de vista, a gente tem que se decidir sobre alguma coisa, mas a verdade, segundo a tese determinista, essa ideia de escolha ela é falsa. Então, nós não fazemos nenhuma escolha de verdade, porque tudo já teria ali uma causa pré-determinada. Tudo tem uma causa. Então, dentro dessa perspectiva, dentro da tese determinista, tudo que nós fazemos vem de uma motivação. Algo já teria determinado aquela escolha. Então, dessa forma, nós não teríamos livre-arbítrio, nós não agiríamos dentro de uma liberdade verdadeira. Agora, imagine a seguinte situação. Imagine o contrário agora. Imagina que a gente é livre e que nós tomamos as nossas próprias decisões. Dessa forma, as minhas ações e as minhas decisões, elas não são predeterminadas, ou seja, eu fiz o que eu fiz porque eu quis, não foi Deus que determinou isso, nem foi a genética. Dessa forma, então, eu posso ser responsabilizado pelas ações que eu tomei. Para vocês entenderem, deixa eu dar um exemplo. Imagina que você saiu de casa hoje de manhã e aí deu a louca em você e você resolveu matar alguém.
Se você fez isso porque você quis, foi da sua própria consciência, logo você poderá ser punido. Agora, se você fez isso porque alguém determinou, se você fez isso porque Deus quis, Deus escreveu isso para você, então dessa forma não seria muito justo que você fosse responsabilizado por aquilo que alguém determinou para sua vida. Não foi uma escolha sua. Alguém fez isso com você, então você não teria como ser responsabilizado. Então, se existe uma causa, imagine o contrário agora, que se alguém fez isso com você, se alguém determinou isso para você, ou Deus, ou a sua condição social, ou a sua genética, se existe uma causa, logo, como você poderá ser responsabilizado por algo que você não escolheu fazer? Como nós poderemos ser responsabilizados por nossas escolhas se nós não escolhemos de verdade, certo? Então, a punição ela só faz sentido se você tem liberdade. Você só pode punir alguém se alguém escolheu fazer aquilo. Eu sempre penso na seguinte situação. Imagina que você se arrumou para ir para a escola, mas aí o ônibus não passou e era dia de prova. E aí o professor resolve que você vai ficar sem nota, né? Vocês acham que isso seria justo? Se o ônibus não passou, você não teve como ir, você não teve culpa, você acha que você merece uma punição para aquilo? É a mesma coisa. Se existe uma causa, se realmente tudo é determinismo, se tudo já está determinado, como eu poderia ser punido por uma coisa que eu não escolhi fazer? São Tomás de Aquino, um filósofo da Idade Média, ele dizia que os conselhos, as exortações, as recompensas, os castigos e as proibições, elas serão inúteis se a gente não tem liberdade. Não tem como eu punir alguém se ela não escolheu fazer aquilo, tá? Então, só para a gente fazer aí uma reflexão. Eu só posso ser responsabilizado dentro da ideia de que eu fiz alguma coisa porque eu quis, porque se eu não escolhi fazer, não é justo que eu seja punido. Essas duas ideias nos fazem refletir sobre algumas coisas. Por exemplo, aquilo que eu faço é decisão minha ou é consequência de alguma coisa que está além da minha vontade? Será que nós somos agentes de nós mesmos ou simplesmente nós realizamos vontades de outras pessoas? Por exemplo, quando você pegou o livro de filosofia para acompanhar esse estudo, foi você mesmo que decidiu ler ou será que Deus já tinha determinado que hoje, nesse dia, nesse momento, você estaria estudando esse assunto? É, sobre você estudar, sobre você estar no ensino médio hoje, você estuda realmente porque você quer ou porque é uma determinação econômica? Você acredita que essa é a única forma de um dia você mudar de vida? Ou será que esse teu estudo foi simplesmente determinado por outra pessoa? Ou será que foi uma escolha sua? Outro ponto para a gente refletir, os nossos pensamentos, as nossas ideias, aquilo que a gente acredita, aquilo que a gente gosta. A gente gosta porque a gente quer, a gente faz porque a gente quer, ou na verdade nós somos apenas o reflexo da sociedade na qual nós estamos inseridas? Será que nós fazemos as coisas porque a gente realmente quer, ou será que nós o tempo todo estamos sendo objeto de vontade de outras pessoas, ou vontade de seres superiores, ou nós estamos sendo vítimas da nossa própria genética, das nossas condições sociais? Será que nesse momento, se você morasse em outro país, em outro lugar, será que você seria a pessoa que você é? Ou será que as suas características teriam sido determinadas de outra forma? Pensem aí, reflitam um pouco sobre essas questões. Há diversas posições sobre o problema do livre-arbítrio que podem ser resumidas da seguinte maneira. Primeiro, existe a ideia do determinismo radical, que é a ideia de que nós não temos liberdade nenhuma. Essa tese, ela nega a possibilidade de o ser humano ter livre-arbítrio
ou seja, ter liberdade e responsabilidade por suas ações. Explicando melhor para vocês. Segundo o determinismo radical, nós não temos nenhuma escolha, zero escolha. E dessa forma também a gente não pode ser responsabilizado por aquilo que a gente faz, já que a gente não escolheu. Uma outra tese é a tese do determinismo moderado, a tese determinista moderada. Essa tese defende a ideia de que a liberdade humana não é incompatível com o determinismo, pois, mesmo que as escolhas sejam determinadas por causas anteriores, o indivíduo pode escolher e, portanto, deve ser responsabilizado por suas ações. Essa tese diz o seguinte, que embora algumas coisas sejam determinadas, nós temos sim a capacidade de fazer escolhas, ou seja, um exemplo, você nasceu numa favela, né? As suas condições socioeconômicas elas são muito poucas, mas aí você, dentro dessas condições, você teria duas opções, ou você entraria para um crime, por exemplo, ou você escolheria estudar e tentar ser alguma coisa na sua vida, ou seja, segundo essa tese, nós são dadas algumas possibilidades e aí a gente escolhe dentro dessas possibilidades e, portanto, eu seria responsável pela minha escolha dentro dessas situações. E por último, eu tenho a tese indeterminista. Essa tese, ela defende o livre-arbítrio e a ideia de que a vontade e a maioria das escolhas humanas não são causadas por causas pré-determinadas, né? Segundo essa tese, nós não a gente não vive dentro de um determinismo e a gente faz escolhas sim, e aí a gente merece sofrer punições ou ter recompensas, enfim. E aí, por último, eu trago aqui uma charge que você tem aí no final da página que vocês estão estudando, né? Essa charge ela se chama Livre-Arbítrio, ela na verdade é uma charge, perdão, é uma tirinha, e aí ela foi escrita por um cara chamado Will Leach, e ele faz uma crítica aí ao nosso livre-arbítrio, né? Deus, quando criou Adão, ele diz aí, eu te dou o livre-arbítrio, Adão. E aí a serpente diz, e eu te dou a maçã. Deus pergunta então para Adão, você sabe o que é livre-arbítrio, Adão? E Adão responde, não. O que é? Já tendo mordido, já tendo aceitado a maçã. O que o autor queria dizer então com essa tirinha? Ele faz uma crítica ao nosso poder de escolha. Mesmo quando a gente pode escolher, a gente faz escolhas erradas, né? Será que nós somos mesmo capazes de escolher? Será que nós temos inteligência e discernimento para fazer escolhas? Então ele faz aí uma crítica e vocês devem fazer algumas reflexões a partir dessa tirinha aí. Bom, gente, para finalizar, eu pergunto a vocês: vocês escolheram essa aula ou vocês estão ouvindo ela por predeterminação da professora ou de Deus ou de alguma coisa? Reflitam sobre essa questão, sobre essas questões. Eu espero que vocês tenham entendido. Para resumir de modo bem simples, o livre-arbítrio ele diz que nós fazemos as nossas próprias escolhas e, portanto, nós merecemos sofrer punições ou recompensas, ou seja, nós somos responsáveis por aquilo que nós fazemos. Já o determinismo diz o contrário, diz que nós fazemos o que fazemos porque nós sofremos predeterminações para isso. Para tudo existe uma causa. Tá? Tudo que nós fazemos foi predeterminado por uma causa anterior. Alguém ou alguma coisa motivou a nossa escolha. Bom, gente, é isso. Em caso de dúvidas, vocês podem me perguntar à vontade. Quiserem que eu explique algum ponto mais resumidamente, mais detalhadamente, vocês podem ficar à vontade. Obrigada por ter acompanhado até aqui. Tchau. Até a próxima.